Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o OnConecta, o podcast da oncologia da Eurofarma. Nós estamos em fevereiro, no Fevereiro Laranja, na campanha Abra-se e Abraça essa causa. Comigo hoje aqui, o Dr. Renato Centroni. Obrigado de novo. Obrigado, Romulo. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Como que eu faço o cadastro para me tornar um doador? Então, na verdade, o potencial doador passa por uma triagem, né, para ver questões básicas de saúde, porque pode ter alguma condição, por exemplo, um doador ter alguma patologia que isso já Redetectada, né? e que não impossibilite ele de ser doador. Feito isso, vão se coletar exames, sorologias negativas, tipagem ok, tipagem HLA feita. Essa informação vai para um banco e ele está lá registrado, né? Então, é muito simples. Então, quem procurar os centros que a gente deixar no link vai ser submetido a esse questionário, vai ser explicado exatamente isso que a gente está comentando, de que ele eventualmente pode ser contactado em um outro momento. Óbvio que ele pode estar num outro momento de saúde, mas vai ser bem tranquilo a isso. Mas só entender que muitas vezes essa questão, poxa, me frustrei, eu queria doar para o meu colega de empresa. Não, a chance de ser compatível é muito, muito baixa. A ideia é você ajudar o pool de pacientes que a gente tem no mundo, não Exatamente. necessariamente a pessoa que você tem ao lado. Onde ele está esperando essa compatibilidade que já existe. E se alguém ficar interessado, não precisa esperar alguém, e tomara que não, alguém próximo ficar doente, né? Você pode ser um potencial doador em qualquer É circunstância, né? verdade. O processo é doloroso? Não é doloroso no sentido que você tem uma punção Sim. venosa, mas comparado com, como eu disse, a minoria dos pacientes vai para um centro cirúrgico, tem que coletar numa 1 hora, circunstância quanto tempo dessa. você acha que leva? Não, o paciente vai gastar algumas horas numa férise, sentado, provavelmente assistindo televisão, tomando suquinho, comendo lanche e retirando essas células depois de uma mobilização com uma medicação que vai ajudar que essas células-tronco estejam mais ricas no sangue periférico e que sejam coletadas. Então, para quem doou plaqueta, por exemplo, que é um tipo de doação de hemocomponentes, também está acostumado a ficar um tempo numa máquina. Tem gente que faz isso aí com frequência bem grande, 3 vezes ao ano e tal. Então, é bem tranquilo em relação aos outros transplantes, com certeza. É E bom a você gente desmistificar isso. É verdade. E você disse que a recuperação é rápida, então não tem efeito colateral para o doador. Não, olha, o que pode acontecer, se a gente para não falar, puxa, perdi a veia na punção, isso pode acontecer, como pode Claro. acontecer numa doação de sangue, mas acho que no processo, isso é totalmente reversível à hora, né? Então, quando tirou a agulha ficou um hematoma, isso pode acontecer, mas é uma coisa que não põe o paciente, Eu o acho que a maior doador em risco, né? eu acho que a maior dúvida é se eu vou, a partir dessa doação, contrair, né, Não, não estar tem, mais vulnerável não. para adquirir outras doenças, Não, né. de forma alguma, de forma alguma. O indivíduo que, doar vai estar apto a fazer todas as suas atividades, assim que fizer a doação, estando saudável, não vai ter nenhum problema. Eu sei que você já falou um pouquinho do doador, mas é fácil? Tem chance de encontrar um doador compatível? Só para a gente poder Existe, existe? existe, é óbvio que O HLA que você falou mesmo, né. é o HLA que é buscado. A miscigenação às vezes deixa isso um pouco mais complexo, né, porque o Brasil é multiétnico. O que é ótimo, mas em termos de compatibilidade HLA, traz um mundo, de diferença do ponto de vista Raça genético. negra, branca, tem uma interferência? Não, a mistura sim. Então, por exemplo, você vê em alguns países onde não tem essa pluralidade, às vezes é mais fácil encontrar alguém. Bom, você tem lugares que casam entre parentes, então acaba tendo isso mais fácil. Mas hoje, com a tecnologia que a gente tem, num banco internacional, com registro, o registro caminha numa velocidade muito rápida. O importante, o desafio do médico é manter o paciente em condições de receber essa medula até ela ser encontrada, né? Quando o doador é encontrado, depois tem que se fazer um HLA de alta resolução, você tem que testar todos, você tem que ver se o potencial doador continua saudável, né? Isso também é importante. Feito isso, isso demora alguns meses. Por isso que a gente até comentava no outro episódio, quando eu faço um diagnóstico de um paciente com leucemia mieloide aguda, por exemplo, e eu já sei que ele tem uma alteração genética de mau prognóstico, ou seja, esse paciente não vai responder tão bem a químio, a busca já começa. Para dar tempo da gente estar tratando até encontrar um doador. Será que tem um doador na família? Ótimo, temos um doador na família. Não temos um doador na família. Essa busca já começa imediata no banco de medula. 3 meses depois encontramos um potencial doador. Ainda alguns testes vão ser feitos, então não é de um dia para o outro.
Então, quanto mais doadores estiverem no Redome, no registro, mais chance a gente tem de encontrar um doador, seja ele aqui em outro continente. Há uma estrutura para a gente viabilizar esse transplante, além dessa possibilidade que eu te falei do haploidêntico, do compatível parcial, que também é um potencial doador hoje. Então, melhorou muito a acessibilidade e a factibilidade do transplante pelo acesso ao doador. Ao doador. E o mais interessante disso, né, é que o transplante pode salvar vidas, Sem né? dúvida. Agora, Às vezes ele é a única a chance. única chance, É. inclusive. Agora, como será que fica os desafios de uma família, de um paciente, né? O diagnóstico de leucemia aguda muda tudo, na verdade. Eu estou concentrando na leucemia aguda porque, como a gente Claro. até explicou, a leucemia crônica, o tratamento é todo ambulatorial, raramente o paciente vai precisar ser internado por alguma condição, salvo infecções. Leucemia linfóide crônica tem um desafio. Mas acho que o foco, falando de transplante de medula, é a leucemia aguda. Então, o paciente vai ter que ser internado. A primeira internação é sempre muito longa. Porque você imagina, você tem que fazer um tratamento que vai destruir células ruins, mas vai destruir células boas ao mesmo tempo. Isso é extremamente desafiador. É provavelmente a doença oncológica mais desafiadora de se tratar no início. Quando o paciente supera isso, muitas vezes ele vai ficar uma semana em casa e vai voltar o segundo mês para ficar um mês. Então, se ele estava estudando, ele vai parar de estudar, ou ele vai ter que tentar fazer alguma coisa em regime hospitalar, mais difícil. Se ele está trabalhando, muitas vezes ele vai ficar afastado. Então, é uma doença social. E é muito importante esse aporte social, aporte da família, porque esse suporte, porque é uma doença que afeta, todo mundo sabe que tem um potencial letal. Isso não podemos esconder. A taxa de mortalidade de leucemia aguda, e principalmente em alguns centros que não são especializados, então em lugares mais longínquos, por exemplo, dos grandes centros oncológicos, essa mortalidade aumenta. Por quê? Porque a doença progride em dias, semanas, raramente passa de meses. Então, você tem que ter um acesso a um centro especializado, e entende centro especializado, tem que ter UTI, suporte de transfusão, hematologistas, né? Laboratórios, vai precisar de biópsia, vai precisar de antibióticos, de exames de imagem. Então, para esse paciente ser tratado, ele precisa ter este aporte E alguém que importante. cuide do emocional também. E o emocional fundamental. Então, não é incomum, o que acontece? O paciente é diagnosticado num lugar onde não tem essa estrutura e a família tem que se mudar toda para continuar a dar esse suporte. Então, isso é fundamental. Então, existem grupos, hoje a gente tem a ABRALE, a Associação Brasileira de Portadores de Leucemia, um trabalho sensacional. Eu acho que também, se puder pôr o Vou link, acho que colocar. é um link interessantíssimo, porque direitos do paciente, direito dos familiares, envolve uma série de coisas em relação ao diagnóstico oncológico, que o paciente tem direitos, né? Fundo de garantia, não vamos estender muito isso, mas tem várias coisas que o paciente tem direito Que numa vai situação. contribuir, às vezes, para o custo disso tudo, né? Claro, numa situação de extrema vulnerabilidade. Então, é um desafio para todo mundo. Para a equipe médica também, né? Para a equipe de suporte multidisciplinar, não só médica, Claro, enfermagem, claro. fisioterapia, psicologia. É um trabalho multiprofissional tratar uma leucemia aguda, sem dúvida. Você sabe que quando a gente fala de uma pessoa que, né, que vai tratar a leucemia e ela vai ter que tirar todas as defesas dela, né, para poder se recuperar, Sim, existe um perfil de pessoa, uma pessoa, por exemplo, um hábito de uma pessoa pode interferir na melhoria dela? Eu sou um fumante, sim, eu isso, bebo, isso é ruim. é ruim? Exato, exato. Então, assim, a gente nunca sabe que paciente vai ter uma leucemia aguda, mas, obviamente, um paciente que não tem uma condição de saúde adequada, então, esse tabagista, se tiver uma infecção pulmonar, provavelmente vai evoluir pior. Se ele tiver uma doença cardíaca, e pode limitar até o número de medicamentos ou a dose de medicamentos que ele vai receber. Um paciente com uma saúde muito debilitada talvez nem chegue a uma indicação de transplante e vai ter que ser tratado de outra maneira, porque talvez não vá tolerar o transplante. Então, óbvio, a doença ela não existe sozinha, ela depende do hospedeiro ali, para a gente saber. Então, quanto mais saudável for a nossa vida, mais fácil esse paciente vai conseguir vencer esse desafio, sem dúvida. É tão importante que você fale isso, porque as pessoas, elas, às vezes, elas não acreditam que uma alimentação saudável, atividade física, Sim. você cuidar da sua mente, são super importantes para Para você olhar o tudo, né? futuro. Sem dúvida, para qualquer doença que Para possa qualquer surgir. doença, né? Porque a gente está vivendo mais, né? É. Enfim, e hoje, por exemplo, ainda tocando na leucemia aguda, antigamente, por exemplo, eu chegava numa certa idade, poxa, como é que eu vou fazer quimioterapia numa pessoa com 70 e poucos anos, 80 anos de idade? E hoje a gente tem tratamento via oral que consegue, se não curabilidade,
controle da doença. Então, eu cito um caso de uma paciente com mais de 75, 76 anos, que durante a sua jornada de tratamento casou 2 netas, formou mais 2 netos e, num controle sensacional da doença por um período, voltou para sua cidade natal em Portugal e conseguiu fazer uma viagem no meio do tratamento. Veio falecer anos depois, mas, poxa, você proporcionar isso, nós não somos Deus, a gente não vai curar todo mundo, mas proporcionar aumento do tempo de sobrevida, qualidade de vida, tempo de remissão, que quer dizer controle temporário da doença, estão dentro dos nossos objetivos. Confortar o paciente e a família estão dentro dos nossos objetivos também. Dar acesso à informação estão dentro dos nossos objetivos também. Eu tive um amigo que tinha HIV e teve leucemia e se curou. Sim, sim. Isso é hoje, Então- hoje isso que você citou, o HIV controlado não é um, pode ser um Sim, impeditivo é para um a doação, mas para o tratamento não. Não. É. Toma sua aguinha, porque agora nós vamos fechar esse episódio falando de mitos e verdades. Vamos lá. Doar medula óssea é perigoso para o doador? Eu pensei que você ia perguntar se o Palmeiras tinha mundial. Tem. Não vou entrar nessa Ok, polêmica. ok. Né? Senão eu vou falar para você que o Neymar está chegando em Santos. Exato. Quem vai pagar eu não sei. Eu sei. Vamos lá. Não, vamos lá. Doar medula óssea é perigoso para o doador? Não, não é perigoso para o doador. É um ato que é de extrema importância. Quem é um potencial doador que está nos assistindo pode se sentir bastante confortável com o procedimento e ele não vai se arrepender. É verdade que a recuperação do paciente após o transplante é muito longa? É muito longa porque ela envolve, a doença pode voltar e existe uma outra condição relacionada ao transplante halogênico, que é a doença enxerto contra hospedeiro, onde as células de defesa do doador atacam o receptor, é o contrário da rejeição. E isso tem que ser modulado com medicações por muito tempo, pode favorecer infecções, podem trazer sintomas desconfortáveis. Por isso que o transplante de medula óssea, quando a gente indica, porque realmente precisa indicar, é um desafio, é uma jornada, não é fácil, mas como eu disse anteriormente, às vezes é a única chance de curabilidade. Tem um ator famoso, Reinaldo Giannichini, que passou... Ele fez um transplante autólogo, Autólogo. autólogo para um linfoma, e está muito bem. Então, é muito interessante. Existem medicamentos e suplementos que ajudam na compatibilidade ou na recuperação do transplante? Medicamentos para recuperação, sim. Suplemento aí é uma coisa mais peculiar de cada paciente. Na verdade, como eu te disse, é uma questão multidisciplinar. Envolve bucomaxilo, envolve psicólogo, nutricionista, todo mundo ajudando naquele cenário onde o paciente precisa se recuperar. O paladar não é mais o mesmo, a flora bacteriana não é a mesma, o hábito intestinal não é o mesmo. Então, muita gente entra em jogo, é muito mais do que só médico, para ajudar nessa recuperação. Então, é um trabalho multidisciplinar que começa antes do transplante e que, né, de conscientização e dura, na verdade, naquela internação até a pega medular, mas depois nessa jornada posterior aí dos efeitos colaterais que podem surgir, é uma jornada multiprofissional. Que papo bom, né? Pô, ótimo. Olha, Prazer. estou muito feliz por você estar aqui no OnConecta. A gente chama de Oncopapo, a gente sempre fala isso. Oncopapo? É o Oncopapo. Prazer estar no Oncopapo, No então. Oncopapo. Para fechar isso, eu vi que você tem uma admiração pela oncologia sustentável. Sim, eu acho que é um dos grandes desafios hoje. E você pesquisa isso? O que a gente tem tentado fazer, e a gente já teve algumas publicações de farmacoeconomia, né? O desafio hoje no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, é pagar a conta do tratamento, né? Os tratamentos são muito caros, as novas moléculas são muito caras, então é um desafio da sociedade como um todo, né? Criar um mecanismo que, por exemplo, na Europa é um compromisso do governo, mas óbvio a custas de muitos impostos. Nos Estados Unidos há modelos muito distintos, então acho que depois de um certo tempo a gente, né, começa a usar a experiência não só para o tratamento do paciente, mas tentar agregar informações. Então, o Brasil, por exemplo, isso é legal a gente aproveitar esse momento, o Brasil nunca recebeu tanta pesquisa clínica para hematologia como na última década. E isso traz esperança. Então, moléculas que ainda não foram aprovadas, pacientes que já esgotaram primeira, segunda linha de tratamento, estão se beneficiando de pesquisa. Tem pacientes até hoje sendo tratados, oriundos de pesquisa clínica. Isso acontece no mundo todo e o Brasil está no mapa.
e está no mapa graças ao trabalho de vários colegas, mostrando que o Brasil tem qualidade de pesquisa clínica, tem qualidade no registro dos pacientes. Então, a gente começa a falar da saúde macro, né? Não só do tratamento do indivíduo, mas o que a gente pode trazer de benefícios, de novas moléculas, de preços mais acessíveis, de entender como a gente pode ter novos modelos de remuneração para tornar toda essa jornada da oncologia, para qualquer patologia, não só a leucemia, sustentável e acessível para todos. É uma jornada de uma vida, mas vale a pena. É incrível como todas as vezes que eu estou aqui na frente de um médico com a sua qualidade, como é admirável, né? Como a sua missão ela é extremamente importante. Para fechar aqui nessa câmera, deixa uma mensagem para a comunidade médica, para nós da Eurofarma e todo mundo que está assistindo a gente. Essa aula que você nos deu, né, sobre leucemia, sobre o transplante de medula óssea, nessa campanha de Fevereiro Laranja. Acho que a mensagem que eu daria, como indivíduo, como paciente, se cuide. Você é o seu maior tesouro, procure se cuidar, como foi dito, procure auxílio médico se você tiver alguma sintomatologia. Como indivíduo dentro da sociedade, a gente deixou claro que você pode colaborar sendo um doador de sangue, pode ser um doador de medula óssea e salvar vidas de uma maneira bastante humilde, você não vai ficar aparecendo na televisão por fazer isso, mas acho que são essas ações que trazem mais, talvez mais satisfação até do que a gente vê na mídia. Então, e se a gente puder trazer uma mensagem para quem é paciente, para quem é familiar, uma mensagem de esperança, se a gente continuar nessa escalada de progresso em relação ao sucesso terapêutico, a gente está podendo atingir alguém que está nos assistindo aqui, saber que vamos buscar cada vez mais desfechos melhores. E boas informações alimentam. Sem dúvida, sem dúvida. Esse foi o Conecta Podcast, o podcast da Oncologia da Eurofarma, com o Dr. Renato Centroni, falando aqui na campanha Abra-se e Abraça essa Causa, no Fevereiro Laranja, falando de leucemia e de medula óssea. Uma aula para todos nós, né? Acompanhe a gente nas principais plataformas digitais e eu te agradeço imensamente. Muito obrigado, Romulo. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer. O prazer foi meu. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Esse é o OnConecta Podcast, o podcast da área da oncologia da Eurofarma.